Meu nome é Alessandra Benedito e nós criamos esse canal com a finalidade de tratar da discriminação racial e seus impactos no mercado de trabalho, olhando para o ambiente empresarial e olhando para o ambiente jurídico. Eu sou advogada, por muito tempo atuando no ensino na área jurídica, e mulher negra, então meu local de fala é um local de fala de quem conseguiu observar e viver com intensidade o processo de discriminação. E é essa a proposta de hoje, falar sobre mulher negra e mercado de trabalho. Como é que a mulher negra está inserida no mercado de trabalho e quais são os elementos que a diferenciam. Quais são as dificuldades, quais são os desafios de ser mulher negra no mercado de trabalho que discrimina, muitas vezes porque ela é mulher e que a interseccionalidade faz com que ela seja também discriminada por ser uma mulher e por ser uma mulher negra. Eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, que no momento em que a gente tem o término do período de escravidão, que a mulher negra ela é colocada na rua de uma forma distinta daquela forma que é a forma como o homem vai para a rua, né? Porque a mulher negra ela acaba ficando dentro do ambiente privado, ou seja, ela acaba ficando dentro dos lares, exercendo atividades que seriam atividades de outros grupos populacionais, por exemplo, como as mulheres brancas. E ali ela vai ser ama de leite, e ali ela vai ser cuidadora das crianças, ali ela vai cuidar de toda a rotina interna dentro do espaço físico do ambiente privado, e com isso ela vai demorar um pouco mais para ir para o mercado de trabalho pensando no ambiente empresarial. Se a gente olhar para a mulher negra empreendedora, e se nós formos olhar os nossos livros de história, a gente precisa lembrar que a mulher negra, em matéria de empreendedorismo, ela sempre esteve à frente dos negócios e não por vocação, mas também, não só por vocação, né, mas também por necessidade. A gente precisa lembrar que a mulher negra escrava, ela já carregava junto com os doces o recado. Ela já fazia o papel do nosso suposto e-mail ou WhatsApp, levando informações de um lado para o outro. Ela vendia doce, ela vendia roupas, ela vendia coisas para suas senhoras. Mas que essa mesma mulher negra, ela vai para o mercado de trabalho posteriormente e são dadas a elas sempre as mesmas oportunidades. São aquelas oportunidades onde o trabalho é mais precário, onde o trabalho é informal, onde a escolha de que caminho seguir não necessariamente passa pelo crivo dessa mulher, né? E inclusive a gente está cansado de ver histórias nas quais o processo de não inclusão ou de inclusão de forma igualitária, inclusive ele é passado de mãe para filha, né? Você tem a avó numa condição de precariedade no exercício da atividade de trabalho, você tem a mãe no mesmo estágio de precariedade, às vezes trabalhando numa mesma família, uma família anos após anos, e você tem a filha sendo preparada também para esse mesmo destino. A gente tem observado, é óbvio que nos últimos 20 e tantos anos, que essa mulher tem conseguido fazer mais opções, inclusive conseguindo ter mais acesso à educação. Se nós pegarmos os dados estatísticos, a gente vai descobrir que, na verdade, a mulher negra ela tem mais anos de formação dentro do processo de educação básica até que o próprio homem negro. Mas que quando a gente olha, imaginando aqui um gráfico de barras no qual você tem em uma ponta o homem branco e na outra ponta a mulher negra, essas são as duas colunas nas quais você não tem nenhum tipo de movimentação. As colunas internas, que seriam de mulheres brancas e de homens negros, de vez em quando elas mudam de posição. Pensando na ideia de que a gente tem a questão do machismo e do racismo junto, às vezes, dependendo da área que você estiver falando de trabalho, você pode ter homens negros ocupando o gráfico de barras ao lado de homens brancos, depois mulheres brancas e depois mulheres negras. Porém, o que a gente precisa pensar, que quem menos consegue ascensão social
são justamente as mulheres negras. E isso impacta de uma forma contundente, na verdade, todo o contexto familiar. São também dados apresentados pelo próprio IBGE, né, quando faz o censo, quando olha efetivamente para como é que está a população brasileira, a gente tem dados claros que demonstram que o número de lares monoparentais tem crescido de forma contundente no Brasil. E grande parte desses lares monoparentais, ou seja, lares que são organizados e geridos por um único membro, são lares cuja liderança é feita por uma mulher negra. E uma mulher negra que ela trabalha muitas horas, e aí ela tem uma rotina que é a rotina do trabalho fora de casa, ela tem um longo caminho de viagem diária do trabalho até em casa, porque geralmente se mora nas periferias, se mora em regiões longínquas, então você tem transporte de péssima qualidade, você tem filhos que são terceirizados a outras mulheres que no estado de precariedade também já têm seus próprios filhos e os filhos das outras vizinhas que ela acaba olhando, e ela tem o trabalho de casa e todo o conjunto de responsabilidade para cuidar dessa família. E muitas vezes ela vê esses filhos escapando por entre os dedos, ela vê esses filhos vivendo em situação de pobreza e de miserabilidade e sem efetivamente ter instrumentos para garantir uma vida com mais qualidade, uma vida com mais dignidade para todo o seu contexto familiar e para ela mesma. Então, aí as pessoas acabam se perguntando, né, Alessandra, mas nos últimos anos a gente tem visto pontualmente as pessoas tendo mais acesso à educação, mais acesso à informação, e esses números também cresceram para a população negra e esses números também cresceram para a mulher negra. Ok, eu não tenho dúvida disso, mas em grande parte a gente tem um movimento que é um movimento de quê? Que é um movimento de inseri-la. Qual é o número de mulheres negras pontualmente em cargo de liderança, em cargo de decisão? Menos de 0,4% das mulheres negras estão em posição de liderança, estão em posição de decisão. Se eu não consigo flertar ou de alguma forma me sobrepor ou de alguma forma me preparar para poder concorrer em pé de igualdade, eu não consigo falar numa sociedade que seja justa e que seja igualitária. E mesmo quando ela consegue transpor a barreira, que é a barreira da formação, infelizmente mulheres negras ainda continuam ganhando os piores salários. Elas continuam sofrendo mais na sala de parto. Elas continuam não tendo acesso a tratamento digno em seus ambientes de trabalho. E você ainda continua tendo aquela sexualização exacerbada e completamente inadequada para um ambiente que seja um ambiente de trabalho, atingindo de forma muito mais contundente as mulheres negras do que qualquer outro grupo populacional. E essa situação é uma situação que vinha mudando com passos muito lentos e que infelizmente a gente não tem perspectiva de que ela se altere numa velocidade que é a velocidade que a sociedade efetivamente precisa de respostas, né? Se você olha para a igualdade de gênero e especificamente para a igualdade de gênero sem fazer o recorte racial, a gente sabe que se a gente continuar na velocidade que a gente está, a gente vai demorar quase 100 anos para conseguir transpor a barreira da desigualdade. Quando você olha para isso de forma interseccional, ou seja, quando você olha para a discriminação em razão de gênero e também para a discriminação em razão de raça, isso se perde em números e quantas pessoas e quantos núcleos familiares também não se perderão da oportunidade de viver uma vida digna, né? A gente já tem todo um arcabouço normativo que garante que a gente não vai ter discriminação em razão de raça, que garante que a gente não vai ter discriminação em razão de sexo, mas infelizmente os números nos mostram que esta não é a verdade. Eu acho que é importante, quando a gente fala disso tudo, lembrar que a gente está vivendo um movimento que também é um movimento muito positivo e que dentro dessa perspectiva eu acho que a reflexão que a gente fizer aqui nesse canal, bem como todos os outros movimentos que têm sido feitos na própria literatura, no próprio movimento do empresariado que entendeu que a diversidade e suas diversas perspectivas pontualmente podem gerar bons negócios, que um ambiente diverso é um ambiente
ambiente que pode gerar inovação, que um ambiente diverso é um ambiente que pode gerar, na verdade, valor. E pensando nessa diversidade enquanto uma diversidade que permeia toda a cadeia produtiva. Pensando nesse momento, que é o momento que a gente vem vivendo, eu acho que a gente tem alguns projetos que eles são importantes, que têm sido realizados pelas empresas de uma forma global, olhando para negros e olhando para tantas outras minorias. E aí lembrar que quando a gente fala de minoria, a gente não está falando de minoria em quantidade de pessoas, mas a gente está falando de minorias no sentido de ser tratado como menor, de ser tratado de forma inferiorizada. A gente tem sentido movimentos que são movimentos não provocados mais pelo Estado, mas que são movimentos provocados pela própria iniciativa privada, tentando achar caminhos, tentando achar saídas para que esses grupos humanos sejam, na verdade, inseridos de uma forma mais igualitária. E pensando nessa coisa do convívio social e pensando também na implementação de novos negócios e de negócios diversos. Quando a gente fala de mulheres negras, a gente continua precisando olhar para esse grupo com muito cuidado e olhar para esse grupo de forma muito atenta. Meninas e mulheres negras têm a autoestima minada desde o momento em que elas nascem. Dificilmente você tem um movimento de estímulo para que essas meninas se sintam fortes o suficiente para transpor todas as barreiras. Enquanto quando a gente fala de meritocracia, a gente sempre precisa pensar para quem que eu estou falando de meritocracia. Eu não consigo competir em pé de igualdade. Se eu não consigo competir em pé de igualdade, eu preciso de uma diferenciação mínima até que eu consiga efetivamente saltar do mesmo ponto, pular da mesma altura, conseguir fazer escolhas conscientes de que caminho que eu vou seguir. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar tendo uma parcela gigantesca da população, pensando que a população negra ela ocupa mais de 54% do número de brasileiros, vivendo em condição de precariedade, vivendo em condições de miserabilidade. Passada essa fase do nosso vídeo em que a gente discute essas questões que são de questões generalistas, a gente vai ter um próximo momento ou alguns outros momentos em que a gente vai discutir cada uma dessas questões. Então a gente vai olhar para a questão da empregabilidade, nós vamos olhar para a questão da autoestima, nós vamos olhar para os movimentos que o empresariado tem feito no sentido de garantir esse processo de inserção, nós vamos olhar para as questões que são questões muito pessoais e muito peculiares daquelas pessoas que vivem na condição de ser excluída duplamente, em razão do sexo e em razão da raça. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e continue com a gente nesse debate, nesse processo de reflexão de como garantir, na verdade, vida digna e de alguma forma isonômica ou igualitária para o maior número de pessoas possíveis. Assim a gente consegue desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e a gente consegue, na verdade, agregar valor a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, vêm ajudando na construção do que somos enquanto nação, do que somos enquanto sociedade, do que somos enquanto país. Foi um prazer ter estado com vocês.